pessoal, então vamos lá. Resolução do caderno de exercícios, página 5, exercício número 1. Os números de identificação utilizados no cotidiano de contas bancárias, de CPF, de carteira de identidade, etc., usualmente possuem um dígito de verificação normalmente representado após o hífen, como o número 17.326, dígito 9. Esse dígito adicional tem a finalidade de evitar erros no preenchimento ou a digitação de documentos. Um dos métodos usados para gerar esse dígito utiliza os seguintes passos. Multiplica-se o último algarismo do número por 1, o penúltimo por 2, o antepenúltimo por 1 e assim por diante. Sempre alternando as multiplicações por 1 e 2. Então, por exemplo, se eu tenho um número aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quer dizer que eu vou multiplicar os algarismos da seguinte forma. Por 1, por 2, por 1, por 2, por 1, por 2, por 1. É isso que a gente tem que fazer. Segundo passo, soma-se 1 a cada resultado dessa multiplicação, dessas multiplicações que for maior que dessa. Então, ao efetuar a multiplicação, eu teria que fazer isso aqui. Estou efetuando as multiplicações, ok. Aí eu vou acabar verificando agora qual desses valores deu mais que 10. Obviamente foi esse, então eu vou somar 1 aqui, certo? Depois soma-se os resultados. Então eu somaria 1 mais 4 mais 1 dá 6, mais 8 dá 14, mais 5 dá 19, 19 mais 13 dá 32, 32 mais 7 dá 39. E aí, por último, calcula-se o resto da divisão dessa soma por 10, obtendo assim o dígito verificador. Então eu dividiria esse valor por 10, aqui vai dar 3, que dá 30, o resto é 9, então esse seria o dígito verificador. Ok? Então é isso que nós temos que fazer. Então, o dígito de verificação fornecido pelo processo acima para os números 2, 4, 6, 8, 5 é. Então nós vamos pegar aqui os números 2, 4, 6, 8, 5. Segundo a regra, eu vou multiplicar o último dígito por 1, o algarismo, o penúltimo por 2, por 1, por 2, por 1. Efetuando a conta, nós vamos obter assim 5, 16, 6, 8 e 2. Correto? E agora, esse aqui está certo. Então, soma-se 1 a cada resultado maior que 10. Então, aqui eu vou somar 1, então eu vou ter aqui 17. Depois, eu vou soma-se os resultados obtidos. Então, 2 mais 8 mais 6 dá 16. 16 mais 17, né? Isso dá 33, mais 5 dá 38. Ok, então agora calcula-se o resto da divisão dessa soma por 10. Então, dividindo isso aqui por 10, aqui vai dar 3, que dá 30 e sobra 8. Esse é o nosso dígito verificador. Resposta letra E. Ok, gente? Letra E. Um detalhezinho aqui, que se a gente quiser, né, a gente pode só reescrever aqui. Então, esse é o dígito verificador. Questãozinha 1, fácil, né? Ok? Vamos para a próxima. Questão 2. O sistema de fuso horários foi proposto por Conferência Internacional no Meridiano, realizada em Washington em 1884. Cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus dentre dois meridianos. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso horário zero, passando um meridiano pela linha mediana de cada fuso horário, enumerando-se de 12 fuso horários para leste e 12 fuso horários para oeste do fuso zero, obtendo-se assim os 24 fusos e o sistema de zonas de horas. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se 1 hora, e para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se 1 hora. A partir da Lei 11.662 de 2008, o Brasil, que fica a oeste de Greenwich, então para quem não lembra do mapa, né? Então nós temos aqui o nosso mapa, o meridiano de Greenwich passa mais ou menos aqui, o Brasil fica desse lado, ok? Então nós estamos deste lado esquerdo, ok? Passa a ter 3 fuso horários. Então o Brasil tinha 4 fuso horários, passou a ter 3. Em relação ao fuso horário zero, o Brasil abrange os fuso horários 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso horário 2. Então, Fernando de Noronha, como ele é uma ilha, né, fica um pouquinho mais para cá, ela se encontra aqui, gente, ó, no fuso horário 2.
Depois o Brasil está no fuso horário 3 e o Acre está no fuso horário 4. Então nós temos esses 3 fusos no Brasil, ok? Beleza, então nós temos aqui o Amapá no fuso horário 3 e o Acre no fuso horário 4. A cidade de Pequim, que sediou os 29º Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich. Então Pequim fica a leste, mais ou menos aqui, tá? No fuso horário 8. Então Pequim, né, gente, fica no... Opa, cortei aqui. Pequim fica aqui no fuso horário 8. Considerando-se que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido às 20 horas e 8 minutos, então ela ocorreu às 20 horas e 8 minutos no horário local de Pequim, né? Em 8 de agosto, né? Então 8 de agosto de 2008. Olha só, 8 do 8 do 8, ok? A que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir à cerimônia? Observem o seguinte, né? Pequim, vamos colocar aqui o fuso horário de Greenwich, que é o 0, o do Amapá, que é -3, e o de Pequim, que é 8, né? Então esse aqui é o fuso horário que nós temos. Em Pequim eram 20 horas e 8 minutos. No Amapá, gente, nós estávamos a -11 horas de Pequim. Por que -11 horas? Porque se nós analisarmos do Amapá até Pequim, ou de Pequim até Amapá, nós estamos andando para o lado esquerdo. E para o lado esquerdo, a gente diminui 1 hora. Então aqui eu tenho -8 com -3 dá -11 horas. Sendo assim, se nós pegarmos 20 horas e 8 minutos e diminuirmos 11 horas e 0 minutos, nós vamos obter assim 8 minutos e 9 horas do mesmo dia, né? Para trocar o dia, então aqui nós teríamos que ou passar de 23 horas ou passar de 0 horas para trás, né? Ok? Então o resultado aqui é com certeza a letra A. Certo, pessoal? Fácil, né? Ok? Espero ter ajudado vocês. Página 7, exercício 9 do nosso caderno de exercícios. Embora o índice de massa corpórea, o IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de mortalidade preconizadas. Preconizadas. O recíproco do índice ponderal, RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas, né? Então, a massa, gente, por que dimensões cúbicas? Né? Porque a massa é um objeto e objetos são 3 dimensões. Né? E a altura, uma variável de dimensão linear. Okay? A altura, né? Obviamente, a gente está falando de altura linear. A fórmula que permite esses índices são... Então, nós temos duas fórmulas, ó, o IMC e a fórmula do RIP. Okay? Se uma menina de 64 kg de massa, então, 64 kg de massa, certo? Representa um IMC de 25 kg por metro quadrado. Então, aqui nós temos essa medida. Então, ela possui um RIP de... Gente, observem o seguinte, para a gente poder achar o RIP, vamos colocar aqui. O que a gente deseja? Nós desejamos descansar em paz, né? O RIP. Então, nós desejamos a nossa altura, que vai ser dada em centímetros, porque esta é a fórmula, divididas pela raiz cúbica da massa em quilogramas, ok? Então, esse é o nosso objetivo. É importante que vocês escrevam o objetivo. Então, vamos observar. Nós temos a massa? Ok. Nós temos a altura? Não. Mas nós temos que o IMC, que é igual a massa dividido pela altura ao quadrado, é igual a massa, 64 quilos, divididos pela altura, né? Então, a altura a gente não tem, e isso é igual ao IMC. O IMC nós temos que é 25 kg por metro quadrado. Observem que aqui nós podemos cortar o quilograma, né? Quilograma, podemos cortar o quilograma, e aqui o H está dividindo, ele passa multiplicando. Então, nós temos aqui que 64 é igual a 25 H divididos por H, ok? Depois, nós temos o seguinte, H ao quadrado, né? H ao quadrado. Observem o seguinte, pessoal. O 25, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós temos que H é igual a 64 divididos por 25, certo?
Beleza. Isso, o que vai acontecer agora? Nós temos que 64 dividido por 25. Esse h, como é ao quadrado, eu vou tirar a raiz de ambos os lados. Aqui eu vou conseguir cortar. Eu vou ficar com h igual a raiz de 64 é 8, raiz de 25 é 5. Okay? Como a gente está falando de altura, a gente está falando em metros. Ok? Ou seja, essa pessoa tem 8 divididos por 5. Isso dá 1,6 metros. Essa é a altura da pessoa. Para nós podermos calcular o RIP, nós precisamos da altura em centímetros. Ó, observem que aqui a fórmula da altura do IMC é em metros e a fórmula da altura, né, do RIP é em centímetros. Então, nós temos que transformar. Okay? Então, nós temos o seguinte, ó, H é igual a 160 centímetros. Como que eu transformo metros em centímetros? Metros, decímetros e centímetros. Gente? Então, nós temos aqui, ó, 1,6 para transformar em centímetro, coloca um zero, então vai dar 160. Certo? Agora calculamos a fórmula, RIP é igual a 160 divididos pela raiz cúbica da massa, que é 64 quilos. Sempre cuidando da unidade de medida. Gente, raiz cúbica de 64 é 8, né? Para quem não lembra, é interessante que a gente faça o seguinte cálculo. Ó, 64, eu fatorando isso dá por 2, que dá 32, que dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Como eu quero a raiz cúbica de 64, basta eu juntar a cada 3 valores um deles. Ó. Por que isso? Porque se vocês observarem aqui, nós temos o seguinte, ó, 2 ao cubo, 2 ao cubo. E, como eu quero a raiz cúbica, a gente estaria fazendo o seguinte, ó, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então, a raiz cúbica vai cortar esses 3, eu obtendo assim, então, 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou, como a gente aprende no colégio, né, usando os macetes, como eu quero a raiz cúbica, eu junto a cada 3 números iguais, eu separo apenas um, então 2 vezes 2 dá 4. Ok, gente? Então, essa é a raiz cúbica de 64. Obtendo assim que o nosso RIP é igual a 160 divididos por 4. O nosso RIP é igual a 40, ok? Então, temos aqui 40 centímetros por quilograma. Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza, né? Exercício 10, da página 7 do nosso caderno de atividades. O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, nesta ordem. Sendo que o salto com impulsão e um só pé só será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu o impulso. Na passada, ele cairá com o outro pé, no qual o salto é realizado. O atleta de modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, então vamos imaginar o seguinte, ele vai vir correndo numa pista e vai saltar, certo? Então ele vai vir correndo, ele vai ter um ponto aqui que ele vai saltar, então ele vem correndo e ele salta. Então ele vai ter um salto, ele vai calçar um pé, vai dar mais um saltinho, vai calçar outro pé, e aí ele vai dar o último salto, que é onde ele vai cair para dar o resultado final. Certo? Então nós temos aqui o primeiro salto, o segundo salto e o terceiro salto. Beleza. Continuando. Ele observou que do primeiro para o segundo ele perdeu 1,2 metros. Então, do primeiro para o segundo ele perdeu o salto menos 1,2 metros. Depois, do terceiro para o segundo, ele teve um alcance diminuído de 1,5 metros. Então, notem o seguinte, ele tem o salto dele diminuído em 1,5 metros. Ok, gente? Tranquilo. Querendo atingir a meta de 17,4 nessa prova e considerando os seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre. Então, gente, observem o seguinte. O salto dele, como é um salto triplo, ele vai ser tudo isso aqui, certo? Então, aqui nós temos todo o salto dele. Bom, observando isso, nós podemos ver o seguinte.
Na verdade, se a gente chamar de salto tudo isso aqui, o que vai acontecer? Ó, nós vamos ter que, nesse primeiro pedacinho, ele vai ter o salto diminuído em 1,2. Do segundo para o terceiro, em 1,5. Só que em relação à primeira parte, o que vai acontecer? Ele vai ter o salto diminuído em salto menos 1,2. Depois ele vai ter diminuído mais 1,5. Então ele vai ter o salto diminuído em 2,7. Porque daqui até aqui dá 2,7. E ainda tem o último pedaço, que é do primeiro até o finalzinho, que vai ser o salto. Certo? Então ele vai ter esses saltos aqui. Logo, nós temos que o salto menos 1,2 mais o salto menos 2,7 mais o salto tem que ser igual a 17,4. Então, somando-se tudo, nós vamos ter o salto total, certo? Então, nós temos aqui que salto mais salto dá 3 saltos. Menos 3,9 igual a 17,4. Logo, o que nós temos? Nós temos que o 3 saltos é igual a 17,4 mais 3,9. Logo, 3 saltos é igual a... Aqui dá 3, vai 1. Aqui vai dar 11, vai 1 de novo, dá 21,3. Logo, 3S é igual a 21,3 e S é igual a 7,1. Logo, o salto dele, né? Então, observem, querendo atingir a meta desta prova, considerando seus estudos, a distância alcançada do primeiro salto deveria estar em 7,1. Então, esse Szinho aqui, ó, esse primeiro salto aqui deveria estar em 7,1, que é a resposta da letra D. Ok, pessoal? Agora, o exercício 12 da página 8. Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia em uma forma que possa queimar mais calorias do que gasta normalmente, conforme a relação seguinte. Enquanto você fala ao telefone e faz agachamentos, você queima 100 calorias por 20 minutos. Então, você queima 100 calorias por 20 minutos. Depois, a cada meia hora, você queima 100 calorias no mercado. Então, meia hora no mercado são 100 calorias. Meia hora, 30 minutos. Depois nós temos cuidar do jardim, 30 minutos, queimam 200 calorias. Ó, legal. Depois, passear com o cachorro, queima 200 calorias a cada 30 minutos. Depois, tirar o pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. E lavar roupa, 200 calorias em 30 minutos. Beleza? Uma pessoa que deseja executar as atividades, porém, ajustando o tempo para que cada uma gaste igualmente 200 calorias. A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário para realizar a atividade? Então, observe que ele quer saber quanto tempo a mais. Isso quer dizer que eu tenho que ver quanto tempo eu vou ter que adicionar em cada um desses itens para eu ter 200 calorias. Obviamente que 100 calorias em 20 minutos quer dizer que eu vou ter que adicionar mais 20 minutos para eu obter mais 100 calorias, obtendo assim as 200. Mesmo caso aqui, ó, 100 calorias em 30 minutos, mais 30 minutos, mais 100 calorias. Aqui eu preciso adicionar nada, porque eu já tenho as 200, aqui é a mesma coisa. 150 em 30 minutos, bom, se em 150 eu queimo 30 minutos, aqui a gente pode usar uma regra de 3, ó. 150 equivale a 30 minutos. 200 calorias equivalem a X. Aqui eu posso cortar, né? Então, efetuando as contas, eu vou ter que X é igual a 20 vezes 30, isso dá 600, divididos por 15. Neste caso, X vai ser igual a 40 minutos. 40 minutos. Isso quer dizer que dos 30 minutos eu vou ter que acrescentar aqui 10 minutos. E 200 calorias, aqui eu vou adicionar 0 minutos, porque eu já tenho as 200. Somando aqui o que eu tenho que adicionar, isso dá 60 minutos. Questãozinha do Enem, bem barbadinha, gente. Ó. Basicamente, usar a regra de 3, ok? Exercício agora, página 8, exercício 14. Também um exercício de IMC. A figura apresenta informações biométricas de um homem
Giulio e uma mulher, Sandra, que estão buscando alcançar seu peso ideal a partir das atividades físicas corrida. Né? Para se verificar a escalada de obesidade, foi desenvolvida a fórmula que permite verificar o índice de massa corporal, o IMC. Essa fórmula é apresentada como IMC igual a massa dividido pela altura ao quadrado. Ok? Quadrado ali, gente, ficou errado, né? Então, quadrado, assim, foi uma erro de digitação do pessoal do livro. Ó. Onde M é a massa em quilogramas e H é a altura. Certo. Então, nós temos aqui o quadro, onde temos algumas informações do Giulio e da Sandra. Do quadro é apresentada a escala de índice de massa corporal com as respectivas categorias relacionadas ao peso. Então, aqui nós temos um quadro que diz se a pessoa está desnutrida, abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade ou obesidade mórbida. Né? Então, a partir dos dados biométricos de Giulio e Sandra, da escala do IMC, o valor do IMC e a categoria em que cada uma das pessoas se posiciona na escala são... Então, vamos lá, gente. Vamos calcular o IMC de cada um. Primeiro, vamos calcular o IMC do Giulio. O IMC do Giulio vai ser a massa dele dividido pela altura ao quadrado. Então, massa dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter a massa dele. Ali a gente fala peso de uma forma errada, né? O correto seria medir a massa, mas tudo bem. Né? Um erro de figura de linguagem. Né? E o peso ideal, né? Não importa para nós, a gente importa a altura, que é 1,88 m. Então, nós vamos usar esta informação e esta. Então, aqui eu vou ter 1,88 né, metros ao quadrado. Fazendo as contas, nós vamos entender, nós vamos calcular aqui, isso vai dar 27,27, que arredondando, isso dá aproximadamente 27,3. Ok, pessoal? Então, esse é o IMC do Giulio. Depois, nós temos também o IMC da Sandra. O IMC da Sandra, nós vamos pegar a massa dela, que é 84 kg, e vamos dividir por 1,70 m ao quadrado, obtendo, assim, o valor de 29,06, que arredondando, isso dá 29,1. Por que a gente está arredondando? Porque os valores estão apenas com uma casa decimal. Então, notem que ambos estão nesta categoria de sobrepeso. Eles estão entre 25 e 29,9. Então, a resposta aqui, gente, é que ambos estão com sobrepeso. Então, aqui está a resposta, né? Vamos ver. 27,3. Sandra, aqui, letra B. Ok, pessoal? Letra B da resposta. Ok? Continuando. Exercício número 9. Os hidrômetros são marcadores de resumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Aquele registro da água que a gente tem em casa, né? Existem vários modelos de mostradores de hidrômetro, sendo alguns deles possuem uma combinação de um mostrador de 2 relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos. Então, esses 4 valores aqui ó, são metros cúbicos, certo? Depois, nós temos que os dois últimos representam, respectivamente, as centenas e as dezenas dos litros de água consumida. Então, aqui nós temos as centenas e as dezenas. Centenas e dezenas. Um dos relógios ponteiro indica a quantidade em litros e o outro em décimos. Então, aqui em litros e aqui em décimos de litros. Ok? Décimo de litros. Certo. Considerando as informações indicadas na figura, o consumo de água registrado nesse hidrômetro em litros é igual a... Gente, então aqui nós temos 34,35. Isso em metros cúbicos, certo? Para eu transformar metros cúbicos em litros, observem que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, isso aqui, ó, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, basta eu multiplicar. Então, eu vou ficar com 35, 34, 35 e mais um zerinho, certo? Agora, nós temos ainda que neste litros, né? Então, neste registro, nós temos os litros, que está marcando 9. Então, nós temos mais 9 litros. E neste outro reloginho, nós está marcando ali, se vocês conseguem ver, 3,5. Fazendo o somatório, nós vamos obter aqui 35 litros, 9534353. Ou seja, nós temos aqui 3.534.354,35 litros.
A resposta é a letra D. Ok, gente? Então, é um exercício bem simples aí, exige mais atenção que qualquer outra coisa, né? Bom, 17. A Agência Espacial Norte-Americana NASA informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então aqui, gente, ó, o asteroide passou aqui e essa foi a menor distância que ele percorreu, né, em linha reta. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide passou na Terra é... Então notem que a gente já tem a resposta, ó. A gente já tem, ele passou a 325 mil quilômetros, só que nós não temos essa resposta. Então vale lembrar que 325 mil é vezes 1000 quilômetros, ou seja, 325.000 quilômetros. Agora, também não tem essa resposta, está tudo em notação científica. Então, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para a esquerda. Então, o sinal é positivo, né? Então, quando ele vem para a esquerda, o sinal do expoente fica positivo. Então, fica 3,25 vezes 10 na 5 quilômetros. E essa é a resposta. Letra D. E agora vamos para o exercício da página 9 ainda, só que agora exercício 19. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente uma tela, os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Então, cada rolo contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é... Gente, a gente não vai cercar o rio, então a gente vai cercar este pedaço e este pedaço. Então eu vou somar aqui, ó, quanto vai ser minha cerca, né? A minha cerca vai ser 81 mais 190. Então, sendo assim, a minha cerca vai ser de 2, aqui vai dar 16, com 9 vai dar 25, vai 2, que dá 352 metros de cerca. Bom, 352 metros de cerca. A pergunta é quantos rolos. Então, eu vou pegar 352 e vou dividir por 48 metros, porque cada rolo tem 48 metros. Aqui vai dar 7. 7 vezes 8 dá 56, vai 5. 7 vezes 4 dá 28, com 5 dá 33. Observem que aqui vai dar 12, que dá 6, aqui dá 4, que dá 1, e aqui dá 0. Bom, pessoal, o que nós temos aqui? 16. Observe que aqui eu vou ter um 0 aqui, vírgula, e eu vou continuar fazendo. Logo, eu vou precisar de 8 rolos, porque 7 já não vai ser suficiente, vai faltar um pouquinho. Então, eu vou ter que comprar 8 e vai sobrar, ok? Mas eu terei que comprar 8. Como ele fala em comprar, ele não pergunta quanto vai ser, quantos rolos, né? Então, a gente não vai ter uns 7 rolos e um pouquinho do outro. Nós vamos ter que comprar 8, ok? Agora, o exercício da página 12 é um exercício mais de raciocínio lógico, né? Então, vamos lá. A diversidade de formas geométricas espaciais criadas pelo homem, ao mesmo tempo em que traz benefícios, causa dificuldades em algumas situações. Então, por exemplo, suponha, por exemplo, que um cozinheiro precise utilizar 100 mililitros de azeite de uma lata de 1.200 e queira guardar o restante do azeite em 2 garrafas com capacidade de 500 e 800 ml cada, deixando cheia a garrafa maior. Então, a gente tem que terminar, né, todo o nosso armazenamento com a garrafa de 800 ml completa. Então, como que eu vou tirar 100 ml, sendo que eu não tenho medidor usando essas 2 garrafas? Vamos pensar. Considere que ele não disponha de nenhum instrumento de medida e decida resolver o problema utilizando apenas a lata e as 2 garrafas. As etapas do procedimento utilizado por ele estão ilustradas nas figuras a seguir, tendo sido omitida a 5ª etapa. Então, primeiro, ele tinha 1.200 e 2 garrafas vazias. Então, ele encheu a garrafa de 800 ml. Então, ele tinha 1.200, ele encheu a de 800, ficou 400 numa garrafa e ficou 400 num recipiente e 800 em outro. Aqui, ó. Então, aqui ficou 800.
Na terceira etapa, ele tirou os 800 que estavam aqui, colocou alguns no recipiente do lado. Sendo que esse recipiente é de 500 ml, então ele tinha 800, então ele ficou com 300 no recipiente, 500 no outro, e aqui continua com os 400. Somando tudo, vocês vão encontrar aí os 1.200. Aí o que ele fez agora? Ele pegou esses 500 ml que estavam aqui e jogou de volta lá no recipiente do azeite. 400 mais 500, 900 ml, e ele continua com os 300 nessa garrafa aqui. A quinta etapa foi omitida, e a sexta etapa, que ele tem aqui, ele ficou com 100 ml que ele queria, ficou com essa garrafa de 800 cheia e ficou com 300 ml na última. O que aconteceu nessa etapa aqui, gente? Bom, observem o seguinte, o que a gente pode imaginar que tenha acontecido? Nesta garrafa aqui, ele tem que colocar, ele tem 300 ml. Então, se ele derramar daqui para cá, ele vai completar ela com 500 ml, certo? Com 500 ml. Só que isso não vai ser o suficiente para a gente poder trabalhar. Mas se vocês olharem, aqui, essas 300 ml que eu tenho aqui, se eu jogar ela aqui, eu vou ter 300 ml aqui, e aqui eu ainda teria as 900. Depois, bastaria eu jogar essas 900 dentro da garrafa de 800, obtendo assim 800 ml, 300, e das 900, como eu tirei 800, eu fiquei com 100. Então, a resposta aqui só pode ser a letra D. E para finalizar, nós vamos fazer o exercício número 30. Fractal. Do latim fractus, fração quebrada. Objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objetivo inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e comportamentos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares de geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Comece com um triângulo equilátero. Então, aqui na figura 1, nós temos um triângulo equilátero. Construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior. Então, aqui ó, ele pega o ponto médio e cria mais esses 3 triângulos. Pronto, então nós ficamos com 4 triângulos. 3 triângulos pintados e um não pintado. E aí a gente depois posicione em cada cópia de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos triângulos e outros 2 triângulos, conforme ilustrado na figura. Então, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou dividir esse cara assim. Depois, dessa mesma forma, nós fazemos essa mesma divisão. E assim sucessivamente. Então, nós vamos fazer essa divisão várias vezes até obtermos essa figura. De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada é... Gente, observem que a próxima figura ela vai ter que ser algo desse tipo. Ó. Nós vamos ter que ter essa divisão, então nós vamos fazer isso. Então aqui onde eu estou pintando de vermelho tem que ser branco. Então onde eu estou pintando de vermelho tem que ser branco. Observem que eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu pego os pontos médios, traço esses triângulos e assim sucessivamente. Tranquilo, gente? Olhando aqui, a resposta só pode ser a letra C. Por que não é a D, gente? Porque a D está com as cores invertidas. Ok? Então, pessoal, esse é dos exercícios que nós tínhamos para hoje. Ok? Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Isso é tudo bem, pessoal.